Bom dia, bom dia, bom dia. Todos bem descansados, bem animados para a nossa aula de hoje. Então, a gente vai continuar dando sequência, né, a falar um pouquinho sobre astronomia. O conteúdo que a gente vai ver hoje é um conteúdo que vocês já viram lá no sexto ano, tá? Então, vamos a ele, que é o nosso sistema solar. Só que vai entrar alguma novidade nesse sistema solar, beleza? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ordenação, como que esse sistema solar está organizado, ok? Então, o sistema solar, o interesse sobre como ele estava coordenado, como ele estava ordenado, propiciou muitos anos de observação, estudos e debates. E com isso, nós temos duas teorias. A primeira teoria, que é chamada de geocentrismo, e a segunda teoria, que é chamada de heliocentrismo, ok? Então, não lembra? Terra. Pois é. Então, no modelo geocêntrico, o que ele diz? Que a Terra era o centro do nosso universo. Então, nós tínhamos a Terra no central, tá? E em volta da Terra nós teríamos os outros planetas e corpos celestes. Então, Bartolomeu afirmava que o Sol e a Lua e os planetas, eles giravam em torno da Terra. Então, a Terra era o centro. Isso segundo o modelo geocêntrico. E aí, com isso, tá, veio, então, Copérnico e falou, não, tá errado. Fez a segunda teoria, que é a teoria helocêntrica, que ela é conhecida até hoje. O que diz essa teoria? Que o centro do nosso sistema solar é o Sol, tá? Então, todos os planetas, eles giram em torno do Sol, ok? E a sucessão de dias e noites é uma consequência do movimento de rotação da Terra sobre o seu próprio eixo. Então, aquela região que vai estar iluminada vai ser dia, e a região que não estará iluminada será noite, tá? Esse modelo não foi aceito pela Igreja Católica, que adotava a teoria do geocentrismo, só que com isso, depois de vários aperfeiçoamentos sobre essa teoria, hoje ela é a mais aceita, tá, na comunidade científica. Então, o Sol é o centro do universo, tá? É o centro, e todos os planetas vão girar em torno do Sol. Lembrando que o Sol é uma estrela, por isso que ele tem, então, a luz própria, ok? Próximo. O sistema solar é composto por um Sol e todos os planetas e corpos celestes que orbitam ao redor dessa estrela, que é o heliocentrismo, ok? Há casos de sistemas solares formados por duas estrelas, que são chamados de binários, ou até três estrelas, que são chamados de ternários. Nós temos que entender que na nossa galáxia existem vários sistemas solares, tá? No nosso sistema solar, a gente só tem uma estrela, mas em outros a gente pode ter a presença de mais estrelas. Além do Sol, existem no sistema solar um total de 8 planetas, tá? Sendo que Plutão caiu, tá? Plutão hoje ele não é mais considerado um planeta, e sim um planeta anão, que a gente vai ver mais para frente. A idade estimada para a formação desse cinturão de Kepler, que é onde a gente vai ter a presença daqueles de cometas, asteroides, entre outros, é de mais ou menos 4,6 bilhões de anos, ok? Então, nós temos 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tem uma frasezinha que eu sempre ensino para os meninos, principalmente para o sexto, que é: minha, Mercúrio, vó, Vênus, tem Terra, muitas, Marte, joias, Júpiter, Sol, Saturno, usa Urano, no Netuno, pescoço, Plutão. Só que Plutão caiu, então corta o pescoço da sua avó, tá? Então a frase seria: minha avó tem muitas joias, só usa no. Porque Plutão, ele tirou, né? Ele foi tirado como planeta, ok? Os planetas anões são os planetas menores, tá? Que depois, na próxima aula, a gente vai ver qual que é a diferença de um planeta para um planeta anão. Os planetas anões são Ceres, Plutão, né, que antes era considerado um planeta, Almia, Makemake e Eris, com a possibilidade de inclusão de outros corpos celestes, como Sedna e dezenas de outros. Então, o nosso sistema solar só tem até Netuno, tá? Só até aqui. Plutão, então, ele foi considerado um planeta anão.
Entre os planetas citados, nós temos, então, uma diferença entre eles, uma classificação de acordo com a Constituição, que são os planetas rochosos e os planetas gasosos. Como o nome já fala, os planetas rochosos apresentam a superfície composta por uma litosfera rochosa. Então, a gente vai ter a presença das rochas, das placas tectônicas, ok? Esses planetas, por se encontrarem mais próximos do Sol, apresentam uma atmosfera gasosa com diferente composição. Então, ela vai ter uma atmosfera mais densa, tá? Que vai dar uma proteção maior e uma retenção de calor a esses planetas. Então, os 4 primeiros são chamados de planetas rochosos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, ok? E os 4 últimos são classificados como planetas gasosos, tá? Por não possuírem, então, uma superfície rochosa e serem compostos por uma densa atmosfera. Então, a gente vai ter Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ok? Então, os 4 primeiros planetas mais próximos, rochosos. Os 4 últimos, gasosos, ok? É possível dividir o sistema solar em 3 partes ou etapas. A primeira mais quente, que é composta pelos planetas rochosos, tá? E a segunda mais fria, que é formada pelos planetas gasosos. É a proximidade com o Sol, tá? Então, os 4 primeiros, como eles são mais próximos do Sol, então eles vão ter a temperatura maior. Já aqueles 4 últimos, que estão mais distantes do Sol, a temperatura vai ser menor. E a terceira, ainda mais remota e congelada, são os formados pelos objetos transneptuninos, ou seja, vão além da órbita de Netuno. Então, está para lá de Netuno, tá? Então, eles são mais frios, que são todos os planetas anões, o cinturão de Kuiper, que é onde a gente vai ter outros corpos celestes, e alguns agora que foram descobertos, ok? Em nossa galáxia, existe uma grande quantidade de sistemas solares, como eu falei anteriormente. Não existe somente o nosso sistema solar, existem vários. E alguns bem semelhantes e outros bem diferentes do nosso. Além disso, vale lembrar que existem muitas outras galáxias além da Via Láctea, onde nos encontramos. Todas elas com vários sistemas solares, o que nos leva a concluir que há milhares e milhares de planetas lá fora, alguns possivelmente muito semelhantes à Terra. Então, no nosso universo, a gente tem diferentes galáxias, e dentro dessas galáxias, nós temos diferentes tipos, né, que são diferentes ou semelhantes, de sistemas solares. Então, na nossa galáxia, por exemplo, a gente tem mais de um sistema solar. Então, o que a gente mais vê é o nosso sistema solar, que vai apresentar essa constituição, com uma estrela no centro, que é o Sol, e em órbitas ao redor do Sol, nós temos os planetas, ok? Planetas classificados como rochosos ou mais quentes, e planetas classificados como gasosos, que estão mais distantes do Sol, por isso essa característica. Além dos outros corpos celestes que a gente vai ver na próxima aula, que são os meteoros, os cometas, ok? Bem tranquilinho, hein? Bem fluindo. Então é isso, gente. Essa é a nossa aulinha de hoje. Vou mandar as atividades lá no grupo. Então, peço que vocês copiem e respondam, e depois me mandar fotinho. Bom? Qualquer dúvida, é só me procurar lá no grupo. Show? Então é isso. Bons estudos e bom trabalho.